Arakawa Under the Bridge 4, a 41ª HQ que eu tô lendo esse meu pequeno projeto de ler uma HQ por dia durante 2019 inteiro e fazer uns vídeos comentando brevemente o que eu achei sobre a obra. Bem, esse aqui já é o quarto volume da HQ, estou me aproximando de completar um terço dela, já que tem 15 volumes a obra, e esse foi um volume que confirmou algumas coisas que eu havia ponderado logo quando eu comecei a ler a obra. Bem, primeiro, uma das coisas que esse volume faz é falar um pouco sobre o passado de um dos personagens, que mora embaixo da ponte, no caso do Estrela, que o Rick pega ele andando sem a máscara, na verdade ele não percebe que era o Estrela, ele inclusive cria umas teorias bizarras. Eu acho que o Rick tá ficando cada vez mais doido nas ideias e teorias dele sobre a forma como, não dizer paranoico, mas meio que contagiado pela forma de enxergar o mundo de um jeito fantasioso, não sei dizer, ou ele apenas gosta de criar teorias malucas sobre as coisas pelas quais não tem explicação imediata. Não sei exatamente, porque às vezes ele tem uma personalidade bastante racional e em outros momentos ele cria teorias como wild theories sobre o que está se passando. Eu acho que faz parte do humor dele de a forma como ele tenta entender as coisas estranhas que ele vê dessa pequena sociedade embaixo da ponte. Mas ele vê o Estrela em forma humana, digamos assim, sem a máscara, de costas, não entende que é o Estrela, mas logo ele começa a questionar quem era o cara que entrou no trailer do Estrela lá e que não saiu, e o Estrela vai lá e fala que, na verdade, ele era um músico de sucesso e que não mas que ele não gostava do que ele tocava, porque o que ele tocava era só músicas de outras pessoas, e que ele era muito bom tocando essas músicas de outras pessoas, enquanto as próprias músicas que ele compunha o verbo? Não sei, compusera? Não. As músicas que ele fazia acabavam sendo músicas muito ruins e que ele executava muito mal, porque a música em si não era muito boa. E que o Rick já teve a oportunidade de ver essas músicas e que as músicas já foram mostradas na HQ, são músicas tosquinhas mesmo, que era sempre música de corno muito mal escrita sobre a dor dele de não receber a atenção da Nino-san. E aí ele vai falando, explicando um pouco de por que ele veio usar essa máscara de estrela e por que essa é a personalidade que ele adota quando está morando lá junto com o pessoal do Arakawa Under the Bridge, e por que, afinal de contas, ele, um músico supostamente de sucesso, estaria fazendo ali. Não deixa claro se ele realmente é desse jeito, um músico de sucesso, como ele fala, mas é, a impressão que passa é que, de fato, é esse o segredo dele e que vai dando motivos plausíveis de por que ele adotou esse modo de vida diferenciado e por que ele está morando lá com as outras pessoas. Que era uma coisa que eu havia imaginado, que aos poucos o Rick ia descobrir os motivos de cada um ser daquele jeito e que seriam motivos que lidariam com a forma da pessoa encarar a própria vida, a própria personalidade e o lugar que ocupa no mundo. E claro que isso misturado a bastante humor. E outro ponto é que a, a história começou a engatar, porque o pai do Rick, que já havia sido revelado que ele estava sabendo o que o filho estava fazendo, morando embaixo da ponte, ele decide acabar com aquela putaria toda. Ele meio que faz para testar o filho, ele coloca a empresa dele para fazer uma licitação com a prefeitura e acabar com aquele trecho do rio onde a galera mora para fazer uma espécie de parque, como existe como uma espécie de praça fluvial, não sei que nome dá para isso, mas meio que uma praça em cima do rio, acabando com aquelas margens que a galera mora e efetivamente expulsando todo mundo de lá, inclusive o Rick. E o recruta, que já dá mostras de estar se afeiçoando muito ao pessoal de lá e realmente gostando daquela comunidade, se sentindo pertencente a ela, parte dela, inclusive o trabalho dele, a pequena escolinha que ele abriu, parece ter dado certo, inclusive de forma que ele não achava que ia dar, mas não exatamente da forma como ele gostaria. Ele se esforça para combater essa empresa do pai e, contra-atacar para fazer uma contraproposta e conseguir manter as pessoas a sociedade do Arakawa Under the Bridge como ela é. E ele se empenha bastante nisso, se esforça bastante nisso
e tem que ficar uma semana fora de lá, enquanto ele trabalha com as empresas dele, com os funcionários dele. E é um tempo em que a Nino-san, ela sente a falta dele, porque ela fica com medo de esquecer de quem ela é ele, e que ela sente a falta dele realmente, ele também sente falta de estar com ela e da comunidade em geral. E também vai aos poucos trabalhando em cima dessa relação que se formou entre os dois, em que nenhum dos dois consegue se entender com perfeição, quase não conseguem se entender, na verdade, de realmente de quem não consegue entender, um não consegue entender o mundo do outro, por assim dizer, e o passado do outro, mas eles buscam tentar, apesar dessa muralha que existe entre eles, eles buscam tentar estar juntos e aceitar, embora ainda não consigam de fato entender quem são um ao outro. Então, esse foi um volume que tratou bastante coisas sobre a história dos personagens e da trama do mangá em si, além de sem ficar só na questão de fazer sketches de humor e coisa e tal. Outro personagem que foi trabalhado também foi o pai do Rick, que ele é apresentado logo no finalzinho, ele chega a conhecer a Nino, ele chega a fazer ponderações sobre o porquê do Rick estar fazendo aquilo, e tem uma palhinha do próprio passado dele, de afinal de que se ele tem toda essa questão da dívida dele, quer dizer, de não contrair dívidas, de só ser homem de negócio, focado em lucro, focado em fazer a empresa dele ser a melhor, de onde surgiu o Rick? É, que afinal ele é filho biológico, mas quem é a mãe do Rick, que o Rick nunca conheceu, que nunca esteve presente, o que aconteceu com ela, porque o pai dele resolveu criar o Rick de fato, e todas as questões começam a ser levantadas aqui, né, na personagem do pai dele, que tem aquele momento clássico de anime, que ele vê a namorada lá do Rick, a Nino, e fala, ela até lembra essa garota até lembra ela, que no caso ela só pode ser a mãe do Rick, uma mulher pela qual ele provavelmente se apaixonou e passou por um período igual, provavelmente passou por um período igual ao do Rick, talvez não tão doido de morar embaixo da ponte, mas ele se apaixonou e se doou a alguém no passado, mas de alguma forma ele sofreu uma decepção e ele acredita que o Rick vá passar pela essa mesma coisa e talvez se tornando quem ele é. E provavelmente isso vai ser um conflito que o recruta vai ter que passar e que com certeza vai superar, porque não é o tipo de história que termina com um final melancólico, embora conflitos vão provavelmente existir nessa relação do recruta com a Nino-san e com todos os outros moradores da ponte até o final do mangá. Mas agora está naquele momento em que ele luta por essas pessoas e o conflito está entre ele e a vida antiga e não entre quem ele é e a vida que ele tem agora. Isso é o que eu tenho para falar sobre esse volume. Espero que tenham gostado desse meu pequeno vídeo. Estatisticamente caiu para meia pessoa a quantidade de gente que assiste os vídeos, mas eu vou continuar fazendo os vídeos porque o objetivo é mais estar levando para frente essa minha proposta de estar fazendo as leituras e não exatamente estar criando um público de canal e coisa e tal. Então eu vou continuar fazendo dessa forma como eu faço e foda-se. Se não der resultado, até porque a proposta não der resultado. O único resultado que eu quero com isso é ler 365 HQs no ano e sentir a satisfação de ter feito comentários sobre cada uma delas. E pronto. E é isso, e até o próximo vídeo.